Cara, eu não vou conseguir reproduzir esse vídeo, mas porque o paparazzo acabou postando com uma música de fundo que não tem no YouTube, enfim, questão de problemas de direitos autorais, então para evitar, mas basicamente o que vocês precisam entender para eu poder tecer meu comentário sobre, ó, ele colocou aqui na legenda, tem que proibir a torcida deles aqui também, mas a diretoria precisa agir, porque aqui nosso Ministério Público não vai fazer nada contra tudo e contra todos. Para vocês entenderem, não vai ter torcida do Flamengo no Allianz Parque, né? Vai ter apenas torcida do Palmeiras, porque o Ministério Público de São Paulo estabeleceu assim. Vocês se lembram, ano passado, infelizmente, a gente teve o falecimento da Gabi antes do jogo, né, entre Palmeiras e Flamengo, uma confusão absurda ali, e a gente acabou tendo, ela veio falecer infelizmente, e o paparazzo veio e criticou isso, né, ele colocou aí, MP Paulista beneficiando o Palmeiras, e aí ele fala sobre a proibição e fala que tem que ter reciprocidade quando o Palmeiras for jogar no Maracanã. Então, eu vou tecer meus comentários sobre isso, e com o máximo respeito aí ao paparazzo, né? Não é minha intenção aqui nem ficar debatendo e tal, né? Até porque eu não vou conseguir reproduzir o vídeo deles aqui, então vocês nem vão saber exatamente os pontos deles, mas é basicamente isso, né? Ele inclusive chega a falar que a confusão foi causada pela torcida do Palmeiras e tudo mais. E assim, vamos pontuar. Ele coloca ali, Ministério Público Paulista beneficiando o Palmeiras. Primeiro ponto, se não ter torcida de rival é um benefício ou prejudicial, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Corinthians, o Guarani e a Ponte Preta estão sendo beneficiados e prejudicados há anos, porque aqui no estado de São Paulo esses times jogam com torcida única. Então, se o Palmeiras é beneficiado por jogar com torcida única, ele também é prejudicado quando ele vai jogar em Itaquera, quando ele vai jogar no Morumbi, quando ele vai jogar em Campinas. Ponto importante. Então, se isso é realmente o benefício, se na cabeça de muitos isso faz realmente a diferença, o Palmeiras também é prejudicado quanto a isso. Muito se falou ali, eu fiz um comentário, eu acabei excluindo porque assim, as respostas já eram bizarras e infelizmente as respostas do meu comentário já mostravam que realmente não existe condição de fazer um jogo com duas torcidas entre Palmeiras e Flamengo hoje. Eu gosto de torcida única? Não, eu acho bizarro, eu sou totalmente contra torcida única, porém, já falei aqui e volto a afirmar, é o mal necessário. Hoje em dia, a gente tem condição de ter um Palmeiras e Flamengo com duas torcidas? A gente pode pegar bons exemplos, até da final da Libertadores, que foi tudo ok e não aconteceu nada, mas a gente tem um exemplo fatal ano passado. A gente tem jogos entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, a gente teve na Supercopa, pelo que a gente viu, correu tudo bem no jogo, só que antes deu merda, né? Jogaram garrafa no ônibus do Palmeiras e tal. Então, você vai ter sim vários casos, alguns isolados, outros nem tanto, de problemas fora do futebol. De quem é a obrigação, a obrigação de trazer segurança, de fazer com que isso não aconteça? Do Ministério Público. O Ministério Público consegue garantir que não vai ter problema, que não vai ter morte, que não vai ter briga? Não consegue. Então ele vai e simplesmente proíbe. Isso é um sinal do quê? De falência do sistema, óbvio. Né? Disso eu não discordo. É uma falência do sistema. A gente tem torcida única hoje porque o sistema não consegue nos dar a segurança pública. E isso é um ponto assim que não tá só dentro do futebol. Isso é um ponto que tá de maneira geral aí, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Pô, quantas pessoas não são assaltadas aí por dia, né? Ou em São Paulo, ou no interior, em várias situações, e não começou agora, né? Pô, desde que eu me conheço por gente, assalto é um problema no Brasil, assalto e outros crimes, né? Que eu tô falando aqui, mas quando você tá simplesmente indo e vindo, né? Você vai trabalhar, ser assaltado. Você vai dar um rolê, ser assaltado, sabe? Fora os outros crimes, mas tô falando disso. Então hoje a gente não tem condição de ter um Palmeiras e Flamengo tranquilo. Não tem, cara. Infelizmente não tem. Assim, o último exemplo, deu ruim, por que você vai fazer outro? Vai esperar dar ruim de novo pra fazer? Acho que... morreu mais uma pessoa, acho que agora a gente vai proibir. Não, cara, assim, infelizmente, já aconteceu
Já era. Outra coisa que ele acabou fazendo, né? Aí eu não sei qual é a intenção dele, mas algumas pessoas fazem. A confusão foi causada pela torcida do Palmeiras. Infelizmente, a gente não consegue mensurar o que aconteceu exatamente, né? Desde o começo, quem começou a provocar quem. Enfim, a gente tem as imagens, né? Cada uma conclui uma coisa. Agora, a grande questão é, uma pessoa morreu, a gente, assim, a última coisa que eu preciso saber é quem começou. Uma pessoa morreu, eu não quero que isso aconteça mais, tá? Não quero, foi culpa da torcida do Palmeiras, foi culpa da torcida do Flamengo. Não tô nem aí, eu não quero que isso aconteça mais. Cara, foi a pior. Eu tô falando de mim, que é até egoísmo falar de mim. Mas foi a pior semana pra trabalhar com futebol da minha vida, assim. Foi a pior semana. Agora imagina os pais dela, né? Os pais da Gabi, a família dela, os amigos, né? Que até hoje provavelmente não se recuperaram. Até hoje devem ir no jogo lembra dela diariamente. Tipo assim, uma tragédia não foi evitada porque, tem que ter torcida visitante, mano. Se não tem condição, não tem, cara. Você imagina. Vai lá então, aí a torcida do Flamengo enche o saco. Não, vamos liberar, beleza, o Ministério Público vai lá e libera. Aí morre alguém, quem que vai assumir a culpa, né? O Ministério Público vai... aconteceu uma morte no último jogo entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Aí vai ter outro, aí o Ministério Público libera a torcida do Flamengo e acontece uma morte. De quem que é a culpa? Fala pra mim. Então... fica complicado, ninguém vai assumir esse BO, ninguém vai assumir. Então, já que a gente não tem condição de se comportar, de ficar de boa, de assistir o jogo, então é melhor evitar. Essa é a minha humilde opinião, do fundo do coração. Eu queria, mano, que tivesse 50-50 no Allianz, que tivesse 50-50 no Maracanã. Imagina, Palmeiras e Flamengo 50-50 ali, um lado vermelho e preto, outro lado verde e branco. Pô, seria sensacional. O futebol é isso, né? Era isso em determinado momento da história aí. E não é mais. Então, assim, paciência, mano. Paciência. Falar que beneficia o Palmeiras, né? Uma situação que ano passado acabou em tragédia, não beneficia ninguém, cara. Isso simplesmente mostra a falência do sistema. Não beneficia ninguém, tá? Ninguém está sendo beneficiado por ter torcida única. A gente simplesmente está pagando pela falência do sistema, da segurança pública do Brasil que vem há anos e anos e anos e anos, tá? Então, infelizmente, eu queria estar aqui concordando, falando, pô, que mancada, né? Não ter torcida do Flamengo, né? Nem acontece nada, né? Eu queria estar concordando. Mas, infelizmente, cara... E aí você fala de reciprocidade, não vai deixar a torcida do Palmeiras ir pra lá. Se for necessário, que o faça. Ano passado foi, né? Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 3-0 pro Flamengo, correu tudo bem. Não teve, pelo menos aonde eu sei, não teve nenhum problema. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Eu sinceramente, eu prefiro que a gente impeça que tenha duas torcidas do que tenha uma tragédia, do que pagar pra ver. Tá ligado? Eu não sei, cada um tem uma opinião, mas eu prefiro que evite do que pagar pra ver, né? Obviamente você vai falar, pô, tiveram não sei quantos jogos de Palmeiras e Flamengo e só uma tragédia. Pra mim já é o suficiente. Pra mim já é o suficiente. Uma vida, o que vale uma vida, né? Pra mim é o suficiente. Mas essa é a minha humilde opinião. Não queria que isso fosse, que acontecesse isso, né? Queria que a gente pudesse torcer, pudesse assistir futebol onde quisesse. Corinthians e Botafogo do Ribeirão Preto, no Paulista. Em Ribeirão Preto, numa cidade, a cidade até é grande, mas num estádio pequeno, de um time pequeno, uma criança foi hostilizada. Uma criança. Uma menina, acho que ela tinha, se não me engano, 9 anos ou 10 anos. Então você falar pra mim que, tá beneficiando... Pô, se for pra beneficiar e evitar uma tragédia, que assim seja. Se for pra beneficiar o Flamengo no Maracanã e evitar uma tragédia, que assim seja também. Mas eu prefiro que tenha vidas do que tenha torcida, sabe? Eu prefiro que as pessoas estejam vivas pra ela conseguir torcer que seja da casa dela, tá ligado? Melhor do que ela, infelizmente, não voltar pra casa. É um assunto muito chato e muito pesado de falar, mas eu gostaria que as pessoas evoluíssem e tirassem o clubismo de lado. Tá beneficiando, tá prejudicando. Tira o clubismo de lado, coloca a vida na frente, que eu acho que vai ser mais legal. Beleza? Deixa seu comentário aqui, seu like também, se você concorda. Se você não concorda, comenta na educação aí também. Se você for flamenguista e caiu aqui, espero que você esteja respondendo na educação, se você discorda. É isso, tamo junto.